vamos iniciar agora, 10h30, né? Assim que demais vão tendo disponibilidade, vão acessando a nossa sala, né? Vão acompanhando a apresentação. Então, pessoal, desde já agradeço mais uma vez, né, em nome do Grupo IN e da Mapa de Voo. O Barreto está conosco também. A atenção, a participação de vocês nesse nosso bate-papo, workshop aqui voltado para a área pública de Minas Gerais. Tá? Rapidamente, né, através aí da Mapa de Voo, que está puxando um trabalho de modernização, né, dessa parte de gestão de dados, inteligência e administração para a área pública, né, que tem percebido a necessidade de se utilizar de tecnologias e conceitos para melhorar, né, a administração dos dados, a centralização, a uniformidade, né, para que a gente possa sempre ter essas informações mais objetivas na tomada de decisão. A gente sabe que em muitas áreas, e não é só a prerrogativa de Minas, em geral, a gente atende, o Grupo IN atende o Brasil como um todo, né? Nós encontramos muito gaps, muitas necessidades e possibilidades de auxiliar melhor a gestão pública. Aí o Grupo IN já tem 16, 17 anos de estrada, tá? E talvez hoje é uma das grandes líderes na área, né, de gestão de dados e administração, envolvendo tanto tecnologia quanto próprio conhecimento e conceito, né, aplicação na parte de serviços. Tá? O Barreto, né, é o nosso parceiro principal, é o nosso parceiro que puxa, né, as oportunidades junto através da empresa Mapa de Voo, e tem feito já um trabalho muito forte junto à prefeitura, né, e demais órgãos, né, tanto do estado quanto do município. Queria agradecer a prefeitura de BH, posso citar aqui o nome do Roberto, da Isabel, da Adriana, né, que tem nos auxiliado e tem demonstrado bastante interesse, né, nessa construção e profissionalização, né, da gestão municipal. Tá? Nós atendemos também órgãos do governo do estado, né, que tem também olhado com muito carinho, aí, com muita atenção, nessa parte de profissionalização. Tá? Rapidamente, nessa agenda de hoje, nós vamos ter a participação do Érico, é o diretor técnico do Grupo IN. Em seguida, teremos a participação do Rodrigo Lozano, que fará uma demonstração mais prática, né, de uma ferramenta que a gente vai conversar agora, logo mais em seguida. Então, Érico, por favor, gostaria que você continuasse, né, e fizesse um pequeno breve histórico aí da nossa estrutura. Legal, Yuri. Obrigado pela apresentação. Bom dia a todos. Só para confirmar, Yuri, meu áudio tá legível, tá tranquilo? Perfeito, escuto perfeito. Legal. Então, obrigado. Queria agradecer a presença de todos, né? Vamos ter uma manhã aí com bastante conteúdo. E vou apresentar bem rapidamente, né, o nosso grupo, né? E depois um pouquinho da jornada de dados como introdução para o Rodrigo Lozano, que é nosso especialista, né, em clique, com todas as devidas certificações e acreditações, para trazer um pouquinho, tangibilizar, né, os conceitos e mostrar os produtos. Tá? Então, esse é um evento, né, do Grupo IN, em parceria com a Mapa de Voo, dedicado para o setor público de Minas Gerais, ok? Vamos lá. Então, aqui só para falar bem rápido da agenda, né? Então, eu vou falar um pouquinho do conceito da jornada de dados. Aí a gente fala, né, o que é a plataforma Click, né, que muitas pessoas ainda limitam a Click View ou Click Sense, né, que é apenas a camada de visualização, mas hoje, né, como o próprio nome diz, uma plataforma que consegue tratar o end-to-end do que a gente acredita e classifica como a jornada de dados, né. Aí um pouquinho da solução de integração de dados, né, um produto recentemente, né, adquirido pela Click, totalmente modelado, né, que é um produto líder de mercado, o Click Catalog, né, que eu vou contextualizar isso dentro da jornada, e as novidades, né, do Click Sense, que cada vez mais vem trazendo inovação, né, e avanços tecnológicos bem representativos ali para o dia a dia, para a tomada de decisão e para a camada de gestão de qualquer órgão ou empresa, ok? Aqui um pouquinho do nosso grupo, né, bem rápido, né, não gastar muito tempo com isso. Então, o nosso grupo é originário pela inteligência de negócios, né, qual atua desde 2004, né, com matriz em São Paulo e 3 filiais, Porto Alegre, Recife e Brasília.
tá? É a Master Reseller, única Master Reseller Elite aqui no país. A gente tem alguns pilares importantes, né, como a INGOV, né, então uma atuação totalmente voltada para o setor de governo, ok? A academia, que é algo que a gente acredita ser muito importante, né, porque não é só a tecnologia, né, a capacitação, né, a levar o conhecimento para nenhum órgão ficar refém de uma consultoria, isso é vital e fundamental, né, para o desenvolvimento do projeto como um todo, tá? Então a gente oferece todos os tipos de treinamento, desde os conceituais, vou falar de alguns, até dos ferramentais, né? Então como utilizar da melhor maneira cada produto com as melhores práticas e tudo mais, ok? E a empresa mais nova do grupo, que é a Analytics 10, né? Que aí é o foco em toda a cadeia que a gente fala de Analytics, né? Então, desde a da coleta do dado, armazenamento, ou robotização, soluções como RPA ou Advanced Analytics, né, com criação de modelos matemáticos, né, machine learning, inteligência artificial, até a questão da visualização, ok? Então, um pouquinho do grupo. Aqui um pouquinho dos nossos clientes, né? Então, a gente tem com esses anos de mercado, uma vasta experiência em todos os tipos, né, de clientes, eu diria, todos os portes, né, em segmentos. Então, falou em transformar dado em informação para tomada de decisão, né? A inteligência de negócios tem know-how aí em diversos, né, setores, segmentos, né, e principalmente esferas de órgãos de governo, tá? Desde prefeituras, estadual, federal, concessões, assim como clientes privados de grande e médio e pequeno porte, né? Isso mostra bem a capacidade do produto, né? Desde de uma sazonalidade de começar um projeto muito pequeno, né, com alguns usuários, até projetos com 2.000, 3.000 usuários, né. Isso também, esses clientes mostram um pouco né, do desafio da segurança do dado, né, que a gente consegue atender uma vez estando por exemplo, em órgãos como em clientes como o banco, por exemplo, tá. Então aqui só para dar um panorama, e caso alguém tenha interesse depois de saber algum case, discutir, a gente sempre fica à disposição e tenta trocar um pouco essa experiência com vocês, tá? Então, aqui hoje, né, então o primeiro passo é a gente falar um pouquinho da jornada de dados, né. Então isso é um termo que já é usado no mercado há um bom tempo, né, o próprio Gartner comenta isso, e vocês vão ver que muitos conceitos não têm muita novidade, né, mas é muito importante essa estruturação na mente, né, uma vez que eu quero transformar uma empresa ou um órgão, né, numa organização data driven, ou seja, né, uma organização que seja direcionado às suas decisões e tomada de ações baseadas em dados, né. Então, para isso não basta eu só querer fazer, né, hoje um painel, um dashboard, né, isso já foi, já teve uma certa eficiência, mas a gente precisa de muito mais para ter a cultura realmente, né, da jornada de dados que a gente comenta. Então, a primeira etapa, né, passa pelo coletar os dados, né. Então, eu tenho dados hoje espalhados significativamente em todas as áreas, em todas as amplitudes dentro de um órgão, né. Então eu tenho ERP, eu tenho CRM, eu tenho logs de sistemas, né, eu tenho sistemas legados, enfim. Então eu preciso passar primeiro por um processo, né, de coletar todos os dados que sejam relevantes, né, para a tomada de decisão. Após isso, né, é muito importante, porque senão eu acabo criando silos de dados. Então, é importante a gente pensar num processo de centralização, desses dados, né. Essa centralização ela pode ter várias características, né, dá para até aprofundar bastante, né, como o Lambda, o dado, né, em 3 estágios conforme, né, o dado corporativo bruto, o dado já um pouco mastigado para alguma especificidade, ou até mesmo um dado já tratado para um setor ou para um único painel ou uma única visão, né, ou até mesmo alguma única questão de data science, tá. Mas uma vez que eu passo por esse processo de centralização, né, eu começo a integrar todos os dados da empresa, isso me facilita muito, né, a questão de governança, de segurança, né, eu começo, né, com histórico, detecção de anomalias, eu começo a entender comportamentos, começo a tratar a qualidade desse dado, entender até mesmo se eu preciso arrumar alguma etapa anterior no meu processo
pela maneira que esse dado está chegando, né? E essa centralização ela é muito focada, né, na disponibilização e compartilhamento, né? Então, uma vez que eu centralizo esse dado, eu começo a ter esses tipos de ganhos, né? Uma vez centralizado, aí eu também tenho a possibilidade de começar o enriquecimento desses dados, né? Então, eu quero trazer dados externos, né, dados públicos, dados de mercados, né, dados de empresas, por exemplo, que mede censo e tudo mais, ou até mesmo sensorização, né? Em caso de gestão pública, eu posso trazer dados de IoT, de sensorização, por exemplo, de ruas, de iluminação, de câmeras de segurança e assim por diante. Tá? Então, uma vez que eu centralizei, esse processo de enriquecer torna-se mais fácil e adequado, ok? E aqui talvez um dos pontos mais novos, né, de tudo que a gente está falando, e isso já ocorre praticamente desde a década de 90, né? O que evoluiu muito, o conceito se mantém, o que evoluiu foi a tecnologia, né? Que hoje ela começa a te dar uma capacidade de fazer cada vez mais e com principalmente dados não estruturados, né? Então hoje que eu chamaria que é o item mais um pouco mais recente, que é o conceito da catalogação de dados, né. Então, uma vez que eu fiz todas essas etapas, coletei, centralizei, enriqueci, e muitas vezes eu preciso usar tecnologias, né, como ou um big data, né, ou um data lake, ou um data warehouse, né. Então, tudo isso é muito importante, mas eu preciso ter uma harmonia com a área de negócio, né. Não adianta eu centralizar, deixar tudo estruturado os dados, e a minha área de negócio não saber, né, como extrair esse dado, né? Como extrair da maneira adequada ou que responda realmente uma pergunta de negócio. Porque no final, as pessoas que estão tomando as decisões na gestão, elas não são técnicas, né? Então, essa catalogação, ela visa eliminar esse gap, né, entre uma estrutura tecnológica avançada e o conhecimento da área de negócio, com uma camada user-friendly, né? Uma camada amigável aonde a pessoa consiga, né, fazer uma pesquisa sobre os dados corporativos, né, do órgão, de uma maneira simples, né. Assim como a gente vai no Google e pesquisa uma informação, assim como a gente vai na Amazon, pesquisa um conteúdo, acha um livro, adquire esse livro, né. Então o catálogo de dados visa exatamente, né, esse gap que existe entre a área de tecnologia e a área de negócio, né. Ele consegue pesquisar, ver indicadores de como que é a saúde desse dado e de uma maneira muito simples, né, ele adquire assim entre aspas, né, que ele compra o dado, né, mas ele vai lá, pega um subset de dados que responde um ponto, né, uma pesquisa que ele fez de um determinado assunto e ele recebe numa ferramenta, por exemplo, de self-service BI, né, que hoje essas ferramentas também visa eliminar, né, não precisa de uma pessoa mais técnica para construir um gráfico, né, extrair o dado, modelar, isso sim, né, ainda é um fator predominante e importante feito pela TI, né, porque TI que sabe como extrair o dado da maneira correta, fazer as junções em tabelas de dados e assim por diante, mas com o catálogo ele consegue, de uma maneira amigável e principalmente com o linguajar do seu dia a dia, trazer essa massa de dados para a construção de um painel ou responder uma pergunta, ok? A partir daí, né, aí que eu já comentei, aí ele começa, né, ter painéis, explorações, visualização de dados, ele começa a ter possibilidade de fazer relatórios dinâmicos, né, e começa também a não ter essa dependência. Então, hoje, esse gap, essa lacuna, eu acho que já ela é bem resolvida com as ferramentas que nós temos no mercado, mas tudo isso depende muito do sucesso, né, dessas etapas anteriores, né, de uma estruturação de dados, né, um dicionário, um linguajar do dia a dia, né, e acessibilidade, a disponibilização, né. Então, por exemplo, no catálogo até não comentei, isso é muito interessante até por questões, né, da LGPD. Não quer dizer que o catálogo vai resolver a LGPD, né, mas você fechando todas as torneiras de acesso de dados, dentro de um órgão, né, dando acesso a um lugar único, fica muito mais fácil você fazer a gestão, você tem logs de quem está acessando o quê, quem está vendo o quê, quem está extraindo e utilizando os dados, na questão para outra etapa que é o analisar, ok? Após o analisar, né, aí começa o que está, né, o mercado hoje procurando, né, e buscando.
a gente começar a aplicar linguagens, né, como aplicar técnicas como machine learning, né? Então, eu quero fazer, por exemplo, um forecasting da minha previsão de receita, né? Eu quero fazer uma segmentação de mercado, e assim por diante. Então, eu começo a aplicar técnicas de machine learning. Hoje, por exemplo, o Click, ele é totalmente integrado com R, com Python, onde você pode escolher qual é a mais adequada, e assim que você está analisando ali no painel, você entrega esse dado, né? Ele processa e já traz essas questões, por exemplo, de forecasting, de clusterização e assim por diante, ok? Até, né, chegar ao que a gente chama do estado da arte, né, que é a otimização disso, né, com deep learning e até decisões tomadas por máquina, né? Então, com algoritmos, você apontar aonde que você tem que focar, por exemplo, a energia em relação à inadimplência de IPTU, por exemplo, né? Pode ser algumas das questões que a gente pode praticar, tá? Então, aqui só para falar bem breve, né, do conceitual, o que é a jornada de dados, né? O que passa por essas 7 etapas, e um ponto muito importante, né, muitas vezes a gente olhou muito tempo para a tecnologia, né, depois que a tecnologia começou a quebrar barreiras, a gente começou a olhar para os dados, né, eu tenho os dados para responder as minhas perguntas, e um outro ponto fundamental que é o tripé, né, de sucesso de um projeto, de uma cultura data-driven, que são as pessoas, né, a gente precisa olhar quem são as pessoas que estão utilizando as soluções, a tomada de decisão, né? Quais são os skills que essas pessoas têm? Quais são as características, né? Porque eu tenho aquelas pessoas que são um pouco mais matemáticas e estatísticas, eu tenho pessoas que são mais visuais, pessoas que pensam muito mais no negócio, né? Mas como que elas estão tirando proveito, né, de toda essa arquitetura, de toda essa solução dentro de um órgão, né? Então vem um projeto até encabeçado pela Click, né, no mercado, ele independente da tecnologia, né, falando em BI em si, que é o Data Literacy, né, que nada mais é do que a alfabetização de dados, né. Hoje a alfabetização de dados é tão importante quanto uma segunda língua, quanto o inglês, por exemplo, né. Então a definição diz por si só, né, é a habilidade de ler, né, trabalhar com, analisar e principalmente argumentar com os dados, né, a definição do MIT. Então, isso é muito importante, né, a gente também focar em pessoas, né, na qualificação dessas pessoas para extrair a melhor, né, o melhor uso, né, de toda essa arquitetura de soluções criadas, né. E essa alfabetização se passa tanto pelo ferramental, né, com as ferramentas que eu tenho dentro de um órgão, né. Qual que é o melhor uso, quais são as melhores práticas, né, encurtar caminhos, isso é muito importante. Além disso, né, como que essas pessoas extraem o valor do dado, como elas interpretam o dado, né. A gente sempre liga naquela questão, né, um gráfico por si próprio talvez te dê uma visão errada, mas e o contexto, né? A gente precisa, então, cada vez mais capacitar as pessoas e, claro, respeitando o skill de cada um, né. Então a gente tem de diversos perfis para trabalhar com os dados, todos são válidos, né, mas respeitando isso e cada vez mais capacitando para formar esse tripé que eu repito novamente, né, dados, tecnologia e pessoas, ok? Um ponto importante, né, então, como eu já comentei ali na catalogação, né, esse processo ajuda, né, nessa lei geral de proteção de dados, principalmente quando a gente trabalha com dados sensíveis, né, então coletar, ou centralizar, enriquecer e catalogar. Não, eu gosto de deixar bem claro que isso, né, não é um projeto de LGPD, né, a LGPD é muito mais do que tecnologia, né, a LGPD é um tripé também entre processo, jurídico, né, e alguns pontos que envolvam tecnologia, né. Então ele vem para assessorar essa questão, né. Então, uma vez que eu tenho um lugar único para acessar esse dado, eu consigo fazer uma gestão muito mais eficiente de quem pode ver o quê, quem está vendo e fazendo o quê com esse dado, através de logs e tudo mais, tá. A gente pode depois detalhar mais, que não é o foco aqui hoje nessa solução. E um ponto que é importante, né, não é essencial, né, eu consigo fazer tudo isso, por exemplo, on-premise com essas questões, mas é a cloud computing, né. A cloud computing vem, né, com uma capacidade muito grande, né, de soluções, então todas as tecnologias como serviço,
né? Vocês vão perceber que muitas dessas tecnologias que o Lozano vai apresentar, elas potencializam, né? Que nem a criação, por exemplo, de um data warehouse, né? Uma automação de criação de um DW, por exemplo, tá? Mas é interessante a cloud computing exatamente pela resiliência, né? Então, quando eu preciso, por exemplo, processar um modelo de machine learning, né? Eu pago por esse processamento, acabo o uso, eu não estou consumindo, eu não tenho um ativo parado, por exemplo, dentro da empresa, tá? Então, tudo isso anda muito em conjunto com a questão de cloud computing, mas, de novo, né? Eu repito, não é essencial, não é só na cloud que eu consigo fazer isso, né? Tenho soluções on-premise, é que com a cloud a gente acredita que você consegue atingir um nível superior muito mais rápido e principalmente de maneira eficiente, pensando, né, em custo-benefício, tá bom? Então, isso bem rápido, só para conceitualizar, e agora eu passo a palavra para o Lozano, né, ao qual ele vai mostrar aqui uns pouquinho dos produtos da Click e tangibilizar melhor alguns desses conceitos, tá bom? Lozano, contigo agora, por favor. Opa, obrigado, Érico. Bom dia, pessoal, novamente. Prazer rever aqui alguns, né? E conhecer pessoas novas aí também, que eu nunca tive contato. Minha tela está aparecendo? Ok, Lozano, tá sim. Ah, valeu. Tá Acho sim, que é a Lozano. frase mais falada, né? A pergunta mais falada da pandemia, se a tela está aparecendo. Muito bem, pessoal, vou começar aqui, então, passar rapidamente, só revisar aqui a agenda que o Érico apresentou, tá? Não necessariamente a gente vai seguir uma ordem, mas a ideia realmente é trazer algumas novidades interessantes para vocês do mundo Click, do mundo de analytics como um todo. E um comentário também, tá? Quem tiver pergunta, quiser adiantar a pergunta aí pelo chat, fique à vontade. Deixa eu habilitar meu vídeo aqui. Ou quiser aguardar para o final também da palestra, a gente pode responder as perguntas ao vivo aqui. Quem se sentir à vontade para abrir o microfone e falar no final também pode ficar à vontade, tá, pessoal? Muito bem, gente. Então, a Click está se posicionando hoje como uma plataforma end-to-end, tá? Eu sei que alguns de vocês já usam o ClickSense, eu vou mostrar algumas novidades, mas dentro do contexto da Click hoje também, a gente tem alguns produtos, algumas soluções de negócio voltadas para a integração de dados, né? Então, primeiro que ela está abrindo a plataforma para o mercado. Vocês vão ver aqui que outras ferramentas, inclusive de concorrentes, conseguem se integrar com soluções que hoje fazem parte do portfólio da Click, tá? Esse é um ponto. Segundo, que não é só mais uma solução de analytics, né? Ela é uma solução integradora também. O catálogo, inclusive, entra nesse contexto, tá? E o terceiro, essa parte de literatura de dados. Isso é muito importante, o Érico colocou muito bem. Isso é fundamental para as empresas, né? Nós, na nossa academia, temos já um treinamento, né, de data literacy. A Click também tem muito material na internet rico nesse sentido, e realmente é bastante valioso para as companhias, para as organizações buscarem se aprimorar nesse contexto, porque o ferramental tem que se adaptar a isso, né? Então, esse tripé é fundamental aí, e a Click está enxergando isso, e nós, claro, também muito positivamente, incentivando e motivando as empresas a usar. Legal. Em termos de valor para o negócio hoje, então, como eu comentei, né, você vai ter mais liberdade por conta de que não é mais uma plataforma fechada, você consegue trabalhar com outras soluções de outros fornecedores, tá bom? Você tem o tratamento do dado do início ao fim, e aqui eu vou explicar rapidamente o contexto desse posicionamento desse slide, tá? Então, imagine que a gente começa transacionando um dado que precisa ser atualizado em real time. Então, aconteceu alguma coisa na área da saúde, com essa situação toda que vem ocorrendo, eu quero automaticamente, ou o menor tempo possível, receber essa informação no meu painel analítico, né? Então, subiu lá o número de vacinados, é uma boa notícia, eu quero ser atualizado o quanto antes. Então, essa informação entrou no sistema transacional, eu replico isso para o sistema analítico, tá? Isso hoje é possível fazer com produtos Click. Eu quero automatizar o meu processo de construção de data warehouse ou modernizar o meu processo de construção de data lake, tá? Isso também hoje faz parte do conceito de integração da Click, tá? Naquelas divisões, né, de integração, analytics
e literatura de dados, essa primeira caixinha seria a parte de integração. Lembrando que isso pode ser plugado a outras ferramentas de BI, e na minha demonstração prática eu vou usar o ClickSense como resultado final da nossa análise, tá? E depois desse trabalho, né, no intervalo, na camada do meio, a gente pode trabalhar o catálogo, que é realmente um conceito bastante moderno, bastante usual, né, de centralização, de LGPD, de facilidade para o usuário. Esse conceito de shopping de dados foi muito assertivo do ponto de vista construtivo dessa solução, porque realmente a grande maioria dos usuários hoje no Brasil estão habituados a usar um e-commerce, né? Então, essa mesma ideia, só que eu compro o dado que eu preciso para sair do outro lado com uma tomada de decisão, né? Isso realmente é bem bacana, eu vou mostrar um pouco mais na prática, né? E o Analytics, a outra camada aqui do outro lado, é o que acredito que a grande maioria de vocês já conhece, já tenha tido contato, né? Nós temos um produto de ponta que é da própria Click, que é o ClickSense, que muitos órgãos já utilizam, inclusive alguns de vocês, né? Ele tem uma série de recursos, uma série de funcionalidades, né? Tem o self-service, eu posso embedar o gráfico dentro de uma outra página, posso deixar pronto todos os painéis, ou posso trabalhar com self-service mesclado, etc. Isso funciona no mobile, né? E agora tem algumas novidades, né? E eu vou destacar essa daqui, ó, que faz parte da nossa agenda, inclusive, que é a linguagem natural, né? Que eu vou poder conversar um pouco mais com as minhas informações, né? Então, eu tenho dados, dentro do Click eu transformo isso em informação, e agora, através da conversação, isso vai facilitar o meu conhecimento, né? E tudo isso daqui, gente, é plugado em qualquer tipo de dados, né? Então, só reforçando aqui, tem alguns exemplos, né? Tá bom? E depois disso daqui, eu posso entrar também com a parte de ciência de dados, né? O Érico mencionou, eu vou mostrar também, uma primeira fase dessa ciência de análise preditiva, ela pode ser usada dentro do próprio ClickSense, integrando com as bibliotecas de machine learning que existem hoje aí no mercado, que são open source, tá? Muito bem, então, começando aí pela parte de integração de dados, dando nome aqui aos produtos, tá? São 3 produtos do integrador do Click, tá? O replicador é aquele que pega os dados na sua origem, e replica para um ambiente que vai ser o ambiente analítico. E ele pode fazer isso através de real-time, através de streaming, né? Esse CDC é uma sigla, Change Data Capture. Uma vez que o dado é alterado, eu já disparo esse envio para o meu Analytics. Isso não onera o meu sistema legado, tá? É bom comentar sobre isso, se tiver alguém mais técnico, só para mencionar, isso não onera o sistema legado, que ele trabalha com os logs, né? Então, ele não vai atrapalhar ali o I/O do ambiente transacional e vai replicar o dado para o meu Analytics, né? E vai facilitar toda essa organização de estrutura de dados que hoje, basicamente, são subdivididas em 2, né? Data Lake e Data Warehouse. Muitas empresas trabalham com os dois, algumas trabalham só com um ou com o outro, e com o ClickSense, olha só que legal, você consegue trabalhar até mesmo sem esses caras, né? Porque o ClickSense já tem uma capacidade de regerar os seus dados e fazer um reaproveitamento, então tem muito projeto, muita empresa que acaba nem usando esses caras ainda, apesar de ser altamente recomendado. E aí isso passa organizado para um ambiente analítico aqui, e depois eu vou governar esses dados e tomar decisão baseado nas minhas visualizações, né? Então, essa fase aqui de organizar é feita pelo Click Compose, essa fase aqui de organizar os dados. E a fase do usuário poder consumir esses dados organizados é feita aqui pelo Click Catalog, que faz parte hoje da nossa apresentação prática. Não dá para apresentar toda a plataforma prática num único webinar, mas aí a gente vai aqui provocando para outras situações, de repente, poder trabalhar, tá bom? Então, falando aí primeiro dessa plataforma de integração, a Click adquiriu a Tunit, não sei se alguém conhece, mas, enfim, só estou mencionando o nome aqui para vocês saberem, que é uma empresa líder nesse conceito de CDC, de fazer streaming através de modificação do dado no transacional e replicar para o analítico, tá? Ela é líder de mercado, então hoje a Click passa a ser líder de mercado nesse conceito, por ter adquirido essa empresa aí há cerca de 3 anos, né? E líder de automação nessa parte do Data Warehouse e da facilitação de construção do Data Lake, tá bom?
Aqui, respeitando aqui algum fluxo dessa etapa de modernização, né? Então, se eu quero trabalhar o real-time, não é só real-time, tá? Estou destacando aqui o real-time, mas eu posso fazer o processo em batch com o mesmo ferramental. Se eu tenho aquele conceito só de D-1, ou a cada X minutos, X horas, tá? Só destacando que o real-time realmente é um diferencial, mas eu posso trabalhar em batch. Totalmente heterogêneo, né? Se conecta em diversas fontes de dados e envia esse dado também para diversas fontes de dados. Então, toda essa camada de ingestão e transação do dado, todo o pipeline de transformação e regra de negócio pode ser feito dentro dela, né? É bastante completo, porque atende outras soluções, inclusive, de mercado, tá? E altamente escalável. Então, tentando trazer uma ilustração aqui em termos de arquitetura de como as coisas funcionam, basicamente eu pego o meu dado cru, né, transformo ele, seja em batch ou em stream, e catalogo esse dado dentro de um outro sistema analítico, né, tem uma série de exemplos de bancos de dados analíticos aqui, e depois eu saio na outra ponta com a parte analítica, e aí vocês vão até ver que são vários outros logos, não só o da Qlik, como eu comentei, que eu posso explorar na outra ponta. Vamos falar do catálogo, que é o que a gente vai mostrar hoje aqui para vocês na prática, tá? Ele se encaixa muito bem na jornada que o Érico apresentou, a jornada que a gente criou, né, que o Érico apresentou, tanto na centralização de dados quanto na catalogação em si, né? E ele atende aqui, gente, diversos perfis de negócio, né? Então, ele é um gerenciador de dados centralizados, tá? E ele atende diversos perfis aqui, uns bonequinhos aqui com características diferentes, é para representar o usuário de negócio, o analista, o cientista, o diretor, enfim, para representar toda uma organização, tá? Essa é a ideia de poder explorar o catálogo. E aqui alguns highlights do produto. Então, ele potencializa realmente o uso dos dados, você faz o gerenciamento e a preparação, né? Você pode confiar naquele dado, isso é um ponto muito importante, né, gente? Isso acontece em todos os mercados, seja público ou privado, ainda existe muito silo de informação, o que gera dúvida na hora de tomar a decisão sobre aquele dado. Então, isso também é muito falado na parte de data literacy, né? Esse tipo de ferramental, ele acaba minimizando fortemente essas ocorrências, né? E potencializando todos os níveis da organização em ter segurança em cima daquele dado, né? Isso é muito importante nessa era que a gente está vivenciando, tá? E tudo isso com muito mais velocidade, extremamente colaborativo, tá? Tem um link aqui de um vídeo bem completo, que depois vocês podem assistir com mais calma se quiser, mas eu vou passar esse produto aqui um pouco na prática para vocês. Então, aqui eu tenho um cenário sem o catálogo, tá? Pensando novamente aí em desenho de arquitetura de soluções, eu tenho um cenário sem catálogo, né? Esse cenário sem catálogo, ele pega dados não estruturados, pega dados estruturados, e aí alimenta um data lake, alimenta também um data warehouse. Nesse caso aqui, ele está usando o data marts, né, que é uma fatia do data warehouse, vamos chamar assim. Tem aplicações aqui por trás, planilhas da área usuária, que é normal, os deparas, né, bancos de dados de terceiros. Tudo isso aqui, no final, ó, precisa chegar para o usuário tomar uma decisão, seja olhando uma planilha, seja olhando uma ferramenta moderna de BI, como o ClickSense, enfim, isso fica bastante... Você veja que tem vários tipos de seta aqui, ó, isso fica bastante confuso, né? Isso fica bastante complexo de se gerenciar. São vários momentos diferentes para tentar buscar, às vezes, a mesma informação, né? Então, aí, uma das ideias do catálogo é o quê? Organizar isso daqui, ó. Então, repare que eu tenho o mesmo desenho, só que agora, ó, só tenho 3 setinhas aqui, ó, basicamente, aonde está esse dado, é o catálogo, eu vou pegar ele lá no catálogo e vou sair com a minha visualização pronta, tá? Então, isso vai facilitar muito a vida do usuário. O catálogo é subdividido aqui nessas características, tá bom? Basicamente, você pode ter a fase de onboard aqui, ó, que é onde você documenta, o trabalho do metadado mesmo, você documenta as entidades, documenta cada campo. Tanto a área técnica, gente, quanto a área de negócio vai poder, de fato, trabalhar com metadado, né? Não sei se todo mundo já ouviu falar em metadado, mas é o quê? É o dado do dado.
É um dicionário, tá bom? Que detalha o que é aquela informação, né? Então, vou falar de nota fiscal, mas é nota fiscal o quê? Da onde? De qual período? Então, isso daí tem que estar bem relatado para o usuário não se confundir, né? E aí eu tenho uma camada de preparação aqui também, e no fim eu publico esse dado para algum lugar, né? No nosso caso aqui, eu vou fazer a demonstração, publicar num painel Click. Esse dado pode ser publicado para outro banco de dados, né? Você pode ter um backup, vamos chamar assim, desse dado num banco de dados, caso em algum momento você precise deixar de usar o catálogo, enfim. Muito bem, gente, vamos para a demonstração aqui, a primeira parte da demonstração. Vamos falar do catálogo, então eu vou dar um Alt Tab aqui na minha tela. Ok. Eu estou aqui no catálogo. As soluções da Click, pessoal, elas são modernas, né? Então, em geral, você faz tudo via browser, né? Isso também é positivo do ponto de vista de LGPD, né? Não precisa ter nada na máquina do usuário. Isso é legal, nem do desenvolvedor, nem do analista, tá? Então, esse aqui é o cockpit do catálogo. Ó. Eu tô logado aqui com o meu usuário. Claro que o meu usuário ele tem um perfil de administrador, então acaba que eu tenho acesso a várias opções aqui, eu vou passar rapidamente elas com vocês. De repente, um usuário de negócio ele vai ficar mais restrito a explorar o dado que foi disponibilizado para ele, tá? Lembrando que é tudo governado, então eu digo qual dado aparece para quem. Vamos tentar explicar aqui rapidamente ó, o que é o catálogo. Eu tenho algumas entidades aqui que eu cataloguei. Pessoal, tem um helicóptero passando aqui perto de mim, acho que vocês vão ouvir aí, me desculpem. Tem algumas entidades aqui que eu já cataloguei, então eu vou explicar um pouco delas aqui para vocês, né? Por exemplo, aqui, vamos pegar essa daqui de ISS aqui versus notas fiscais. Isso aqui é um dado que eu juntei, depois eu vou mostrar para vocês isso. O que quer dizer que esse dado é 50% operacional? Quer dizer que das cargas de dados que eu fiz em cima dele, né, quantas vezes eu rodei a carga de dados para receber essa informação? No meu caso, uma vez só, né? Foi até um dado público aí que pode ser compartilhado com a gente, meu agradecimento, inclusive. Qual que é a qualidade desse dado? 100%. O que quer dizer? De todas as linhas que eu carreguei lá do meu dado cru, nesse caso aqui foi um arquivo CSV, poderia ser qualquer banco de dados, tá? Das 5.300 quase linhas, todas elas estão disponíveis para o meu usuário consumir. A gente vai pegar outras aqui, ó, que não estão nessa situação, e aí eu vou explicar por quê. E qual que é a popularidade dele? Ou seja, aquele livro lá da Amazon, né? Ou aquele micro-ondas lá da Magazine Luiza, tem muita gente comprando ele, né? Quando a gente entra no e-commerce, o próprio site já coloca a ordenação para a gente do mais popular, né? Que ele quer continuar vendendo aquele item, né? Então, quão popular é esse item? Quantas pessoas, quantas vezes esse item já foi comprado, tá? Esse dado, ele está sendo tratado de uma maneira gerenciada, isso quer dizer o quê? Que eu copiei da minha fonte de origem para cá, eu posso fazer somente um referenciamento, não preciso copiar eventualmente, tá? Eu só faço o catálogo passa a ser só uma camada intermediária que está olhando para o dado lá na ponta, e aí ele tem alguns detalhes aqui, ó, quantas colunas, a última vez que eu atualizei, né? E eu posso dar uma espiadinha nesse dado aqui, ó, ver alguma informação adicional, tá? Por exemplo, quero ver uma amostra desses dados, ó. Aí ele vai listar para mim o que está contido nesses dados, ó. São várias colunas aqui, basicamente são medidas, né? E a dimensão acho que é só a data mesmo. Então, eu tenho a data e uma série de informações de medidas aqui em cima desse dado. Eu consigo entender aqui como é que está a distribuição por coluna e, eventualmente, até mesmo explorar características de cada coluna aqui, tá? Se for o caso, né? Uma distribuição de cada coluna, enfim, alguns detalhamentos aqui desse dado, tá? Nesse sentido. Para mostrar para vocês um primeiro impacto usual disso daqui, tá? Vamos imaginar que eu trabalho num varejo, num supermercado, por exemplo, e eu quero entender como é que estão as vendas daquele mercado, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou comprar, estou no meu shopping de dados, que vocês estão vendo aqui comigo, eu vou comprar, ó, o meu dado de venda, adicionar ao carrinho, e vou comprar, e eu quero saber quais os meus melhores clientes, quero ranquear os meus clientes a partir das vendas. Vou comprar também a minha entidade cliente. Então, repare aqui, gente, ó, é um carrinho de compra mesmo, tá? Eu adicionei duas entidades
ou né, 2 itens que são interessantes para eu fazer essa compra ao meu carrinho. E eu posso sair com os dados desse carrinho para vários destinos, tá bom? Eu posso até mesmo criar um novo controle interno desse dado dentro do próprio catálogo. Posso publicar de volta para um banco de dados, como eu já mencionei, tá? Tem uma série de bancos de dados aqui. Posso só fazer uma análise exploratória desse dado, uma preparação que eu vou mostrar para vocês, tá? Ele tem uma camadinha de ETL aqui que eu consigo brincar, e eu posso publicar para as principais ferramentas de BI aí do mercado. Como eu havia já mencionado, né, no nosso caso aqui, a gente vai publicar para o ClickSense. Então, basicamente, gente, eu estou misturando 2 entidades distintas, né? Uma que está falando de vendas e a outra que eu tenho o cadastro do cliente. Lembrando que esse cadastro de cliente ele pode ter vindo de 5 origens diferentes. Aqui eu já concentrei numa entidade única. Então, ali é o meu cadastro de cliente, eu não tenho dúvidas sobre isso, para evitar aquela questão dos silos dos dados, né? E eu saio com o painel no ClickSense, ó. Repare, ele já abriu aqui um novo painel, está integrado às soluções, né? Ele já abriu um novo painel, então eu posso perguntar agora, para o cliente, para o meu ranking de cliente, né, qual que é a quantidade vendida? E aí ele já vai ranquear para mim, por cliente, as quantidades vendidas, tá? Ou posso perguntar aleatoriamente, né? Inclusive, esse aqui é um recurso novo já. Como eu disse, não tinha uma ordem lógica, eu vou mostrando aqui algumas características para vocês, que é o próprio ClickSense, ó, me sugerindo análises visuais, né? Então, ele está dando uma série de indicações aqui, ó, a partir dos campos que eu trouxe lá do meu catálogo. Eu tenho uma lista aqui de dimensões e medidas, né? E a partir dessa lista, ele está me dando uma série de indicadores visuais que eu posso fazer já uma exploração para entender o comportamento do meu dado, para uma tomada de decisão. Tudo bem até aqui, pessoal? Eu vou voltar para o catálogo, tá? Não vamos ainda entrar mais a fundo no ClickSense, estou monitorando o nosso tempo aqui, e vou explorar um pouco mais características do catálogo, tá? A primeira é que eu consigo acompanhar aqui todas as cargas que são feitas, né? Se acontecer algum problema, eu, como administrador, consigo gerenciar aí as cargas que são feitas. E eu também, por curiosidade, né, entrei lá no dados.gov, que é o portal do governo de dados abertos, e comecei a buscar informações de dados de Minas Gerais. E eu peguei, um dos dados aqui que eu peguei, foi alunos matriculados, né, na rede pública. E aí, olha só que interessante essa entidade aqui, gente, de alunos matriculados. Quando eu carreguei ela, ele encontrou 1.342 linhas, só que, para o meu usuário consumidor, só está disponível 146. Por quê? Porque tem 1.196 aqui, ó, que ele colocou como qualidade ruim. Puxa vida, então quer dizer que eu só vou conseguir trabalhar essas 146? Nesse momento, sim, ó. Vou voltar aqui para o catálogo, só para mostrar para vocês, ó, a nossa entidade Alunos Matriculados Minas só tem 146 linhas. E a qualidade dela está sendo impactada por conta disso. E também acaba que ela é pouco popular, né? Foi comprada poucas vezes porque é um dado de baixa qualidade, né? Como é que eu faço para tratar isso, gente? Isso aqui, eventualmente, é uma situação real. Realmente é necessário você ter esse tipo de tratamento de qualidade, tá? E de sensibilidade do dado também, eu vou falar disso. Então, eu venho aqui, ó, na minha origem, nesse caso aqui são os alunos matriculados, né? E eu vou explorar um pouco mais essa origem, vou entender um pouco mais sobre esses dados, né? E o que eu vou fazer aqui nesse primeiro momento? Eu posso fazer lá o metadado, nesse caso aqui, ó, é técnico, tudo que eu estou fazendo nessa camada aqui é pensando no time DTI, para dar manutenção, etc. E eu posso dizer, deixa eu só ver, só mostrar para vocês o log aqui, né? Vamos só ver o log dessa carga, só para vocês entenderem, ó, daqueles 1.342, 1.196 não está legal, eu vou mandar mostrar esses arquivos que não está legal aqui, ó, ele vai fatiar em várias páginas, mas só para ter uma ideia aqui, ó, essa amostra inicial, basicamente, quando eu carreguei, eu entendi que é por conta de que essa coluna curso, ó, tem alguns dados aqui que está com acentuação, ó, é case sensitive, tá? Eu não fiz o teste para ter certeza se é isso ou não, então a gente vai descobrir juntos aqui, e vai ser uma experiência bem legal, porque a ideia é tratar isso daqui e informar para o meu catálogo que não tem problema isso. Isso daqui ainda assim é um dado válido, né? O que eu poderia tentar tratar aqui que faria sentido, ó, eu tenho cadastros que estão maiúsculo e cadastros que estão com a primeira letra só maiúscula. Então, eu poderia fazer um capitalize, né, um tratamento de qualidade
visual aqui desse dado. Mas nesse caso aqui, vamos só focar e realmente tentar entender se a situação mais grave que ele bloqueou a grande maioria dos meus dados tem a ver com o fato desse dado estar com acentuação. Então, vocês vão ver aqui, gente, eu vou abrir as propriedades da minha entidade, ó. Vocês vão ver que já tem uma lista meio que default de características aqui dessa entidade, bastante completa já, e eu posso adicionar outras propriedades, ó. Tem uma lista enorme aqui, gente. Então, quando se fala em catálogo, é simples, mas não é simplista. É praticamente como se fala em toda a plataforma Click, né? Você consegue fazer coisas muito mais sofisticadas, inclusive aqui ele traz, ó, coisas de COBOL, se tiver problema com baixa plataforma, mainframe, transformações que você precisar aplicar, você consegue fazer isso aqui dentro do catálogo, tá? No nosso caso aqui, ó, eu vou trabalhar com esse conceito aqui do ANSI, né, ó, da acentuação. Vou falar para ele que ele pode sim permitir acentuação nas colunas, tá? Vou fazer isso para todas as colunas dessa entidade. Então, eu vou recarregar esse dado. Repare que, como eu já fiz uma vez, ó, eu posso dar um incremental ou posso fazer uma substituição. Vou substituir aqui a última carga. Então, não é uma entidade muito grande, são 1.340 e poucas linhas. O que ele está fazendo nesse momento, gente? Ele está indo lá no meu arquivo texto, que eu peguei lá do dados.gov, que está salvo num FTP meu, que poderia ser um banco de dados também, né? E está me recarregando. Pô, deu certo, hein? Oh, que legal. Agora sim eu tenho todas as linhas boas. Como eu mandei substituir, ele atualizou a carga antiga também. Se eu desse um append, ele ficaria aqui diferente. Então, voltando agora no catálogo, olha lá a qualidade do nosso dado de alunos cadastrados. Ó. Eu tenho todos eles agora 100% disponível para poder ser explorado. Isso é muito interessante, gente. Esse aqui foi só uma ilustração dessa situação, tá? Isso é muito interessante porque também, vou aproveitar essa mesma entidade aqui, já que a gente já conheceu um pouco mais dela, e vou descer um pouco mais o nível dessa entidade para olhar cada um dos atributos, ou cada um dos campos, né, desse dado. Eu tenho lá aluno, ID, qual que é o curso e tal. Imagine que esse campo aluno aqui, ó, deixa eu dar uma amostra dele aqui, ó. Vamos ver uma amostra do aluno. Ah, tem lá o Abdiel, o Babel e assim por diante. Bom, vai começar pela letra A, né? A Ana, um monte de aluno, né? Imagine que isso daqui é um dado sensível. Poxa, eu não deveria mostrar essa informação para qualquer usuário, etc. e tal, né? Preciso fazer um tratamento em cima desse dado. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó? Eu vou vir aqui no meu campo de aluno, vou mandar editar, e aí nas propriedades, ó, perdão, acho que eu peguei o campo errado. Vamos voltar aqui. Vamos lá no aluno. Tá, ele desceu aqui para a parte de usuário. Deixa eu voltar aqui para a parte técnica, tá? Aqui tem diferenças, tá? Discovery e Source. O Source é a parte técnica. Ele tinha descido para a parte de usuário porque eu mandei afunilar. Então, vamos voltar na parte técnica, agora sim. Quero explorar cada um das propriedades da minha entidade aluno. E no nome, ó, eu vou editar e vou falar que esse vai ser um campo encriptado. O que isso quer dizer? Eu não vou enxergar mais o nome do aluno a partir do momento que eu fizer uma nova carga. Ou eu posso falar, não, isso aqui é um campo sensível. Ó. Mancha para mim, né, no caso, por exemplo, se fosse um CPF, né? Mancha para mim 50% desse número. Ou muda ele randomicamente. Né? Então, troca o nome, né, etc. Então, tem algumas propriedades aqui também, pensando, de novo, em LGPD, em segurança, em governança de dados, tá? Além de poder tratar a regra de expressão regular, né? Mais uma vez usar o CPF como exemplo, eu poderia forçar que o campo tem que vir com essa formatação aqui, ó. Se ele não vier com essa formatação, eu digo que ele não tem qualidade, automaticamente ele não está disponível para o meu usuário, mais ou menos na mesma ideia desse que a gente tratou agora de acentuação, tá bom? Então, tem uma série de características aqui que podem ser exploradas, pessoal, para facilitar tanto a vida do time técnico quanto a vida da área de negócio, que é aqui no Discover, né? Onde eu estava explorando também esse dado aqui, e até me confundi rapidamente. Então, por exemplo, aqui ó, no Discover dos meus alunos,
eu fui lá e coloquei o nome de negócio e uma descrição breve, informando que esse dado veio lá do dados.gov. Então, quando eu for consumir esse dado, eu, como consumidor, ó, se eu quiser consumir esse dado, deixa eu dar uma espiada aqui, ó. Aqui está o meu nome de negócio, o detalhamento desse dado, tá bom? E assim por diante. Na camada de preparação, gente, eu fiz uma preparação aqui para juntar mais com a realidade de vocês, baseado no dado que vocês puderam compartilhar, que eventualmente pode não ter uma relação saudável, tá? Mas eu fiz para efeito de demonstração. O que eu fiz aqui? Eu juntei os dados de nota fiscal de 2020, nota fiscal eletrônica, com os dados de receita do ISS, tá? Através da data. Então, eu fiz uma junção aqui, ó, eu tinha os campos de data dos dois lados. Essa é a camada de preparação do catálogo. Reparem que eu tenho aqui, ó, várias propriedades que eu consigo explorar aqui dentro do catálogo, inclusive aquela de CDC, né, de Change Data Capture. No meu caso aqui, eu fiz um join. Eu juntei esses campos aqui para, no final, ter uma entidade única, que eu vou chamar, por exemplo, de nota fiscal versus receita, tá bom? De ISS. Então, essa junção, ó, ela vai me gerar essa entidade aqui, ó, que é uma entidade que não existe fora do catálogo, tá certo? Através de duas, eu juntei e fiz uma terceira, que é essa PDA aqui, ISS NFs, tá? E essa entidade, ela também está disponível aqui para mim, ó. É essa daqui, ó, essa primeira, ó. Então, eu tenho várias formas diferentes de trabalhar dentro da mesma solução, gente. Não sei se isso está ficando claro para vocês. Por exemplo, na primeira compra de dados que eu fiz, eu simplesmente entrei e comprei duas entidades soltas, e isso lá no Clique já gerou para mim uma associação automática, porque o Clique tem essa característica, né? E já saí perguntando sobre vendas de clientes, etc. Aqui, primeiro, uma pessoa mais técnica fez um tratamento de qualidade, fez uma junção de duas entidades e me gerou aqui no shopping aqui, essa compra. Eu posso explorar um pouco mais sobre esse dado, ó. Se eu quiser ver, por exemplo, a linhagem dele, ó, ele vai me mostrar todo o detalhamento de como, desde a entrada desse dado, passo a passo, as transformações que eu fiz e até o meu resultado final, né? Aqui eu tenho o primeiro resultado final, é aquela preparação que eu acabei de mostrar para vocês, e o segundo resultado final, ó, é uma aplicação de ClickSense, por exemplo, tá certo? Então, se eu quiser publicar também, ó, esse dado aqui para uma aplicação de ClickSense, eu simplesmente adiciono ele para o carrinho, ó, ele unicamente, ele já é uma junção, né? Então, eu venho aqui e mando mais uma vez, ó, fazer uma publicação lá para o meu ClickSense. Agora, já mudei o contexto, né? Estou falando de nota fiscal e receita de ISS. Posso usar de novo esse recurso aqui de perguntas, né? Como não é um dado que eu tenho tanto domínio, eu vou usar esse aqui genérico, ó, ele vai tentar me sugerir alguns tipos de análise que eu posso avaliar se estão fazendo sentido ou não, né, para mim, através da junção que foi feita, né? Por exemplo, deixa eu explorar esse gráfico aqui que me parece que tem um comportamento melhor. Ele juntou, ó, numa dispersão aqui com duas medidas, várias médias, ó, do total de notas fiscais, a média do que é simples, credenciado, o que foi feito com sucesso, enfim, tem uma série de métricas que vocês vão conhecer mais do que eu, e ele me trouxe aqui elas, né? Por exemplo, aqui, vamos imaginar que essa média de total de nota fiscal é um item que eu possa querer reaproveitar no meu painel. Então, eu vou adicionar ele como uma medida mestre. Vou chamar ele aqui, ó, média de nota fiscal, e não tem nenhum rótulo de expressão, tudo bem, a fórmula é essa, então eu vou criar e vou usar esse gráfico aqui na minha pasta, a minha primeira pasta aqui, que o catálogo já gerou para mim. Então, ó, já tem um primeiro indicador. E agora eu vou evoluir um pouco mais esse meu painel, né? Vou pegar lá a minha fórmula de total média de nota fiscal, tem aqui um valor total dessa média, e vou fazer também um indicador temporal. Então, eu vou usar aqui, ao longo do tempo, como é que está, por exemplo, o próprio total, né? O próprio total de nota fiscal, como é que ele está ao longo do tempo. E aí, o ClickSense tem essas características, né? Que eu posso usar um outro tipo de gráfico, depende da visualização que eu quero mostrar, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui um gráfico de linhas, que fica mais legal para mostrar ao longo do tempo. Posso criar outras medidas mestres. Posso vir no próprio gráfico e colocar outras medidas também, né? Se, por exemplo, eu quiser olhar
Vou voltar no catálogo rapidinho aqui, gente, só para a gente olhar algum atributo que seja só da nota fiscal. Então, vamos olhar aqui em 2020, ó, o que eu tenho só de nota fiscal aqui? Vamos olhar uma amostra do dado. Total de nota fiscal gerada, eu já tô usando esse campo, né, para fazer a avaliação. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui. Quantidade. Vamos ver se a quantidade poderia caber aqui. Ó. Então, por exemplo, eu posso usar aqui, perdão, estou colocando como dimensão. Vamos colocar aqui a soma da quantidade, como, por exemplo, uma segunda medida que eu posso querer avaliar. Bom, pessoal, foi aí alguns cliques e eu tenho o painel, né? Eu posso começar a fazer as minhas interações, as minhas descobertas em cima do dado que eu tirei do catálogo, tá? Então, voltando mais uma vez no catálogo, a gente está quase terminando. A publicação eu posso fazer para outros destinos, como eu mencionei para vocês, tá? Posso agendar aqui todo o processo de carga, tá? Ele tem um início e fim, né? Então, por exemplo, pensando nessa situação que eu acabei de demonstrar, o dado, por exemplo, eu quero primeiro carregar os dados lá da nota fiscal de 2020, ó. Então, primeira coisa, carrega ele. Na sequência, eu vou carregar os dados do ISS. Então, eu chamo ele aqui na sequência para ser carregado. Muito bem. E aí, por último, eu posso ou carregar aquela entidade que a gente juntou ou simplesmente atualizar só esses dois dados. Então, o processo de atualização, veja, é bem amigável também fazer essa construção. E a camada de segurança, né? Onde eu digo quem pode acessar o que dentro do catálogo, quem pode ver qual entidade, qual dado, tudo isso é gerenciado por grupo, tá? Gastamos a maior parte do tempo aqui no catálogo, esse realmente era o objetivo, pessoal. E agora eu vou chamar aqui algumas novidades do ClickSense, que também faz parte da nossa agenda, e mostrar algumas coisas interessantes aqui para vocês, tá? Então, ó, temporariamente vamos desconectar do catálogo, vamos fechar aquelas aplicações que a gente criou aí através do próprio catálogo. Vou começar mostrando um recurso bem interessante aqui, gente, que é o quê? É o Insight Advisor, né? O gerador de ideias que tem a linguagem natural dentro do ClickSense, tá? Então, eu estou aqui no nosso servidor, vou chamar o Insight Advisor, tá bom? Acho que minha sessão tinha expirado, dá só um minutinho para eu logar de novo. Vou tomar uma água também. Pessoal, espero que não esteja cansativo aí, que esteja sendo proveitoso. Vamos lá. Muito bem. Eu tenho uma série de aplicações aqui dentro do meu ambiente de demonstração, né? Só que eu digo quais aplicações dessa vão responder a perguntas de linguagem natural. Para manter o mesmo contexto, eu deixei aquela aplicação de vendas lá, vendas por cliente, aquela ideia, tá bom? Então, por exemplo, ó, mostre-me a quantidade em Minas Gerais. Eu usei um contexto aqui de pergunta, de informação que eu quero buscar. Ele vai rastrear as aplicações que eu deixei disponível para responder, e nesse momento ele achou a de vendas, né? Ele achou aquela aplicação de vendas e está mostrando aqui que para o estado de Minas eu vendi quase 2.500 unidades, tá certo? Muito bem. E agora ele mantém esse contexto e eu vou afunilar o meu drill down, né? Mostre-me os custos por categoria. E eu estou mantendo o contexto inicial que a gente está falando somente, por exemplo, da dimensão do estado de Minas. Agora sim, ó, ele me trouxe aqui um ranking de custo por categoria dentro do estado de Minas, tá? Ele trouxe um gráfico de barras, é o mais tradicional realmente, tá? É o mais simples, talvez, de analisar. Inclusive, o cérebro humano, quando bate o olho aqui nesse gráfico, a interpretação fica facilitada, pensando em literatura de dados, tá bom? E me trouxe alguns highlights também, ó, que eu nem perguntei. Mas esse contexto do algoritmo já me sugere algumas ideias. Ó, você tem um custo alto na roupa feminina, hein? Representa aí 38,3% do seu total de custo do banco de dados, que é de 1.400.000, mais ou menos, aproximado, tá? Ah, legal, tudo bem, estou entendendo o que está acontecendo aqui, ó, legal. Então, mostre-me, por exemplo, mostre-me o meu percentual
de margem por cliente, por exemplo. Agora eu desci ainda mais o contexto, ou melhor, eu paralelizei o meu contexto, né? Eu estou dentro de Minas ainda, eu vi que eu tenho um custo alto da roupa feminina, e agora eu quero ver meu percentual de margem para os clientes, né? Para entender se a minha margem, de repente, está equivalente com aquela questão da roupa. É lógico, a minha base é fictícia, né? O dado aqui não é real, o que a gente está vendo aqui não é real, é uma base de demonstração. Mas sim, eu tenho uma margem forte aqui na Hering, né? Então, roupa, Hering, né? De repente faz sentido, eu tenho uma margem alta, as coisas estão se relacionando. Se eu não souber o nome de algum campo ou o nome de alguma medida, eu posso buscar isso daqui facilmente através desses botões aqui, ó. Ele me mostra o que eu tenho de medida e o que eu tenho de campo disponível para as minhas perguntas, e aí eu uso essa semântica para fazer a linguagem natural e aprofundar o que eu quero descobrir. E também, se eu quiser afunilar um pouco mais ou ter mais informações daquele contexto de venda, através da própria resposta, ó, eu posso clicar aqui e ele vai me abrir a aplicação de vendas como um todo, que aí vai entrar um pouco mais do que vocês já conhecem nas características do ClickSense, né? Eu tenho gerador de ideias, que vocês já viram, eu posso navegar no que já estiver pronto para o usuário, né? No caso aqui, eu já tenho um painelzinho bonitinho. E eu tenho também um recurso bacana aqui, ó, que é o quê? O explorador de ideias, só que agora aqui, ó, não é mais visual, aqui é de negócio. Baseado no contexto da minha seleção, o Click vai me sugerir análises ou opções ou oportunidades, seja lá qual a melhor palavra que se enquadre aqui, do que está acontecendo com o meu dado. Nessa parte aqui, ó, eu nem tenho gráfico, né? Eu vou fazer aqui um cenário, né? Vou selecionar 2 anos, aí vocês já conhecem aí o verde, branco e cinza, né? O que está selecionado, o que tem relação e o que está fora da teoria, né? O que está fora dos conjuntos. Então, ó, fiz 2 seleções aqui, por exemplo. Só o ano de 2019, 2020, categorias roupas, né? E vou ser abusado aqui. Vou falar que eu só quero os custos que sejam maiores do que 150, menores do que 350. Então, é uma faixa que eu estou usando aqui. Imagine que é uma campanha que eu fiz, né? Automaticamente, o meu campo classificação de custo só está me retornando em branco o barato, né? E os outros 2 ficaram cinza escuro, quer dizer que não fazem parte da minha seleção, porém não estão ocultos, né? Só isso daqui já me dá um insight, já me dá uma percepção do negócio, né? Assim, ó, se eu descer as cidades, ó, todas essas que estão cinza escura, eu não tive nenhum registro válido em 2019, 2020, nas categorias de roupa com custos entre 150 e 350. Mas eu quero ser ainda mais curioso, né? Vou usar o explorador de ideias. Como que ele funciona? Para cada medida que eu tenho nesse painel, eu tenho uma série delas aqui, ó, ou até mesmo os campos soltos que podem ser considerados campos numéricos, como o custo, por exemplo, que foi o primeiro que ele trouxe, ó. Ele me traz a representatividade do que está acontecendo com esse meu filtro. Então, ele está me dizendo aqui, ó, 5,4% do seu custo está baseado nessa sua seleção. Ou seja, nos dados de 19 e 20, as roupas, né, da categoria roupa, e os custos entre 150 e 350. E não está contido, né, não tem aqui, ó, 340 das 548 datas válidas. Então, um pouco mais, quase 2 anos de dados, talvez, aqui, se fosse dia a dia, né? Isso representa 62% das datas. E representa, deixa eu maximizar, e representa 57% do custo. Então, eu tenho uma outra área dentro desse painel que eu tenho um custo muito mais pesado vinculado a essa área, tá? E a mesma coisa que os clientes, ó, 26% dos clientes não estão nesse contexto do filtro, tá? Seria 25 de 94. E a contribuição do custo desses 26 clientes, olha que isso aqui que a gente chegou é muito interessante, gente. Por quê? 26% é uma faixa grande de clientes. Só que está fora do custo só 6%. Pô, então, quais são esses meus clientes? Esses clientes custam barato. Eu tenho pouca despesa para manter esses clientes. Seria legal, de repente, eu ver qual que é a margem que eu tenho nesses clientes e assim por diante, né? Então, eu quero fazer uma análise específica dessa indicação. Ele me traz aqui um texto, uma frase, aí também pensando em linguagem natural, o que está contido e o que não está contido, tá? Isso aqui é teoria de conjuntos e o Click facilita isso com os LEDs, né, com as cores.
e eu posso mandar revelar esses clientes. Ó. Então, baseado na métrica que foi a que eu escolhi ali, ó, que foi custo, ó, baseado no custo, então ele vai trazer a soma do custo, qual que é cada um desses clientes e o custo que eu tenho com eles fora da minha seleção, ou seja, custos que não estão relacionados ao ano de 19 de 20, que não estão relacionados às categorias de roupa e que não estão nas faixas entre 150 e 350. E daí eu posso pegar esses clientes, até fazer uma seleção em cima deles, ó. Selecione para mim os excluídos, por exemplo, ele vai inverter a minha seleção e vai focar a análise nesses clientes, ó. E aí, como eu falei, eu poderia sair daqui com uma visão de análise de margem desses clientes, ou poderia vir aqui, ó, e fazer uma nova análise em cima dessa seleção que eu fiz agora, trocar a minha medida e assim por diante. É uma descoberta muito simples, gente, muito intuitiva e pensada para o usuário de negócio e só navegando nos meus campos, tá? Claro que essas seleções, elas são válidas para o painel, né? Quando eu volto para o painel, elas estão valendo e elas são válidas também para gerar novas ideias. Então, se eu quiser gerar novas ideias baseadas somente nesses clientes, né? De repente, ó, eu quero saber as vendas só desses clientes. Então, ele vai me trazer uma distribuição de vendas, ó, só desses clientes que estão no contexto, tá? Veja lá, o Boticário é o primeiro, assim como era no custo e assim por diante. É legal, pô, esse negócio de não ter interação é meio chato, né? Eu pergunto tudo bem, mas não dá para saber, eu não estou acompanhando o chat, mas espero que vocês estejam conseguindo acompanhar aí, que esteja tudo caminhando com bastante naturalidade e esteja sendo bacana. Muito bem, isso era uma coisa que eu queria mostrar, faz parte das novidades, o uso da linguagem natural. Uma outra característica, a gente até conversando internamente, né, a gente entende que isso daqui não é algo fundamental, não é algo primordial, enfim, mas é algo interessante, que é o quê? Esses visuais mais sofisticados, esses visuais mais arrojados que a gente pode colocar dentro do painel. Isso também, mais uma vez, está ligado com literatura de dados, né? Não adianta eu colocar um gráfico estrondoso e entregar para o usuário que não sabe interpretar aquilo, né? Mas para algumas situações, para alguns cenários, é bem interessante poder usá-los, né? No caso aqui, é mais para passar conhecimento para vocês saberem que existem, né? Que é o que a Qlik está chamando de bundle. Então, a grande maioria do que eu vou mostrar aqui para vocês hoje é aquela ideia das extensões do QlikSense, aqueles gráficos de terceiros, né? A própria Qlik hoje, ela tem os seus gráficos dentro do bundle, e aí eu quero mostrar um pouco desses gráficos para vocês, algumas visualizações que podem ser criadas aí, bastante sofisticado realmente, tá? Então, começando aqui, por exemplo, pelo gráfico de Sankey, né, que é um gráfico de análise multidimensional. Eu vou passar meio que rápido todos aqui, mas é mais para vocês entenderem mesmo o contexto de visual e de distribuição, tá? Quanto maior aqui a linha, né, mais representa a ligação entre a medida e as suas dimensões, tá? São vários gráficos mesmo que podem ser explorados, o MECO, vou passando aqui, tá? Waterfall, muito usado para alguns cenários financeiros, né? Esse waterfall é bastante útil. Gráfico de radar, pô, isso aqui dá uma visão bem interessante, né? Mais uma vez, dimensões e medidas, né? Entender onde é que está o peso maior, você pensa aí numa distribuição de radar, você consegue chegar na visualização. Gráfico de funil, pô, de ranking, né? Às vezes a gente usa gráfico de barras, é o mais tradicional, mas o funil também para mostrar ranking, etc., bem útil. Network, isso é bem legal, né? Quando a gente fala de mídia social, etc., quem que está relacionado àquela pessoa que eu também tenho relacionado a mim e assim por diante, né? Ou pensando num organograma estrutural, ele vai fazer as ligações aqui das dimensões. Então, tem que ter no seu banco de dados, obviamente, uma hierarquia para que ele possa distribuir essa correlação, tá? Mais uma vez aqui, hierarquia, o gráfico organizacional, ó, como é que é a organização da estrutura. Aqui a gente consegue ir expandindo, do presidente, eu tenho os gerentes de venda, coordenador, quem que está abaixo desses gerentes, ele vai descendo, e tem um indicador, ó, dentro de cada um deles, né? Também bastante interessante para se explorar, lembrando que você tem que ter o dado de uma maneira organizada, né? Gráfico de palavras, né? Pô, muito usado também, mais uma vez, em mídia social, o que está sendo destacado. Bullet, isso aqui é bem interessante, ó. Eu tenho um target, por exemplo, nesse caso aqui, o meu target está em 2.500 para a dimensão de vendas, ó, e nesse momento eu estou em 1.700, né? Então, batendo o olho no gráfico, eu já consigo entender, ó, quanto que falta aqui para eu poder alcançar o meu target para cada uma das dimensões, né? Bastante útil também.
PNL, né, pensando em DRE, pensando em análise em detalhe mesmo, quando a gente desce o drill para o menor nível e quer chegar no analítico, né? Aí tem aqui, ó, 2 exemplos de tabelas dinâmicas um pouco mais sofisticadas do que aquelas tradicionais que existem no ClickSense. Gente, tem bastante mesmo, vou até passar mais rápido aqui, ó, mapa de calor. Isso tudo são gráficos que são hoje carimbados pela Click, né? Então, aquela ideia de que, mas e quando eu atualizar a versão, será que vai parar de funcionar, tal? Para esses gráficos que eu estou mostrando, não tem mais esse risco, porque a Click avaliou o contexto e ela carimbou. Então, na hora que a gente instala o produto hoje, ou que a gente atualiza o produto, ó, ele já faz parte de um pacote chamado de bundle. Eu vou mostrar ali para vocês onde é que ele aparece. Ele já faz parte desse pacote, tá? Trellis, ó, que divide a dimensão em vários gráficos, né? Mini gráficos dentro de tabela, pô, bastante gente usa isso daqui também, mini gráfico dentro de tabela. Tem uma série, gente, ó, linhas de tendência, muito, muito útil mesmo, né? Entender como é que está o comportamento histórico, mas já perceber se eu estou numa tendência de alta, de baixa, se está satisfatório ou não, eu boto estrelinha na tabela, etc. Tem até vídeo aqui, ó. Oi, pode falar. Eu tenho um elogio da Adriana, primeiramente, aí, que está bem alinhado aí com o planejamento da gerência de custos, tá? Só para te colocar. E a Isabel fez uma pergunta referente ao que você está apresentando, né? Como que é o consumo de memória desses recursos? Se você puder comentar, é importante. Tá bom. É a mesma ideia do gráfico nativo, tá? Então, já vou antecipar aqui essa parte. Deixa eu abrir aqui uma aplicação qualquer. É a mesma ideia do gráfico nativo, depende do tipo de dimensão e medida que você vai usar, tá? Ele pode, sim, pesar mais do que um gráfico tradicional, isso vai depender muito do dado, tá? Por exemplo, quero fazer vou pensar num simples aí, quero fazer deixa eu pegar outro gráfico aqui. Eu já respondo, tá? Só para seguir a lógica aqui, eu já respondo essa pergunta aí. Obrigado, Eric. Obrigado. É importante só comentar que essas são extensões bundle, né? Então elas já foram avaliadas pela Click, né? Exatamente. Então elas são como eu diria oficial, né? Diferente de outras extensions que você pode baixar e realmente a gente já teve algumas experiências que elas sim acabam tendo um consumo de memória excessivo, tá? Mas não é o caso das extensions bundle, só para comentar. Deixa eu aproveitar, então, já responder. Isso daqui, ó, elas vão aparecer aqui, tá? Tem 2 tipos de objeto bundle, né? Tem de funções, que hoje o Click tem várias características também de funções de botão, de pasta, etc. E tem de visualizações, ó. Então, elas vão aparecer aqui, ó. Essa listinha aqui hoje que tem, se eu não me engano, são 12, são 8, eu acho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, acho que são 12 mesmo. São 12 objetos aqui que você consegue usar dentro do bundle, tá? Isso aqui Pode falar. Não, desculpa te cortar de novo aí, só mais um comentário, não sobre o tema, mas questão do tempo, tá? Acho que tá bem bacana a apresentação, acho que tem muita coisa ainda para apresentar. Minutos, né? E a gente está estourando, mas vai lá. 5 minutos acho que é pertinente. Vou acelerar aqui. Desculpa para o pessoal, mas o pessoal está interessado. Como não está ninguém indo embora, tá bacana. Vamos lá. A métrica é essa. A métrica é quantos desertores. Não teve, eu acho que nenhum. É sinal que o conteúdo está relevante. Obrigado aí pelas perguntas, pelos comentários, tá? Esse tipo de apresentação remota é sempre satisfatório quando vocês interagem, a gente sente realmente esse engajamento, é legal, tá? Bom, vamos seguir aqui. Eu queria mostrar alguns mais, bom, de gráfico de rosca aí, né? De pizza, diferentão, etc., né? Tabelas aí, multi-KPI, pô, que hora que vai acabar isso aqui? Eu queria chegar na animação. Tem uma parte de gel, chegou. Esse aqui é o último que eu quero mostrar, porque aí eu já vou chamar uma aplicação que eu fiz de gel para dar um enfoque no Gel Analytics, né? Que é um produto que eu sei que vocês já usam aí, a gente até explorou na época aí na Prefeitura de BH, bem rico mesmo, que está embarcado dentro do ClickSense, né? Então, acaba tendo até um diferencial do ClickSense, né? Você poder usar o gel multicamada, né? Tem uma série de visualizações que você pode fazer com o gel. Aqui ele está demonstrando alguns, né? Desde a camada tradicional até mesmo pontos de rota, de raio, né? Aqui mais uma vez mostrando multicamadas. Aqui mostrando uma planta baixa,
Aqui, aparentemente, é um dormitório, né? Um apartamento, talvez um imóvel, e ele está mostrando aqui alguns indicadores por região do imóvel. Mais para baixo aqui, a gente tem exemplos de rota, ó. E aqui, aí eu já vou trocar minha tela mais uma vez. Deixa eu achar agora aqui a tela que eu queria mostrar. Essa daqui. Nós fizemos, tá, numa prefeitura, um trabalho bem interessante de gel que não pode ser mostrado, tá bom, infelizmente. Mas aí eu tentei simular aqui para mostrar para vocês o que foi feito. Imagina que, eu peguei São Paulo e Minas aqui como exemplo, tá, só para mostrar a origem e destino. Imagina que são regiões, subdivisões da prefeitura, e eu tenho áreas de saúde e educação. Eu tenho o cadastro dos alunos e eu sei aqueles alunos em quais UBSs eles estão passando, quais unidades básicas de saúde eles estão sendo atendidos. E eu sei também aonde eles moram, tá? Então, eu tenho esses dados no meu banco de dados, e aí a gente fez um trabalho parecido com isso daqui, tá? Então, imaginando que aqui a gente morasse em São Paulo e tivesse viajando, esse exemplo, inclusive, da base de dados é de viagens, tá? Estivesse viajando para outros lugares, então eu filtrei aqui, ó, para as viagens de algumas cidades de Minas, ó, repare o tamanho, a grossura, a espessura da seta, ela já me representa o indicador. Então, para BH, eu tenho muito mais viagens, ó. Aqui é corrida, tá? Aplicativo Moto. Qual que é a velocidade média dessas viagens? Aí eu posso colocar os indicadores, né? Tudo é filtrável, né? Eu posso interagir só com BH, se eu quiser, ou BH aqui, mais essa outra cidade aqui, ó, Águas Formosas e assim por diante. Eu tenho essa vantagem de poder interagir, e ao mesmo tempo, ó, nesse mesmo gráfico, eu deixei habilitado uma outra camada para me mostrar quem são os meus melhores colaboradores, ó, de cada estado, né? Ou seja, quem são aqueles motoristas, né, que estão fazendo mais corridas. Então, trazendo para essa realidade da prefeitura, ficou um trabalho bem legal, que eles puderam mapear o seguinte: existem bairros, né, dentro do município em que as UBS recebem muito mais demandas do que em bairros vizinhos. E aí você começa a vir com os porquês, né? Lembra lá da história? Dados transforma em informação e vai para o conhecimento. Pô, a qualidade do atendimento, tem mais médico do que no outro está faltando muito médico, enfim. Só no trabalho inicial que foi feito, a gente conseguiu mapear algumas pessoas, gente, indo todo dia nas UBS, sabe? E foi bem legal, porque o pessoal da prefeitura ligou para aquelas pessoas, conversou, entendeu o que era, o que não era. Alguns era erro de cadastro, outros realmente estavam fazendo acompanhamento diário, e aí você consegue distribuir melhor o comportamento do que acontece na cidade. Pô, isso vale para a cidade, isso vale para o estado, para o país, né? Então, eu vejo, assim, muito valioso, inclusive, isso aqui que a gente está apresentando agora, porque vocês têm esse poder, né? A gente tem o conhecimento aqui das tecnologias e está tentando mostrar para vocês aí um pouco como elas funcionam. Vocês têm o poder de aplicá-las e transformar isso numa situação melhor para a cidade, para o estado e para o país, né? Isso é bem legal, isso é bem valioso aqui para a gente, tá? Esse é um exemplo que eu queria mostrar. A outra parte é de Machine Learning, que também faz parte lá da nossa agenda, né? O que é isso daqui, gente? Aqui são bibliotecas, ó, de Machine Learning. No caso aqui eu estou usando o R, não sei se alguém já ouviu falar, né? As mais faladas no mundo inteiro, tá? Não é só no Brasil, não. É R e Python. Então, tem muitas ferramentas que fazem análise preditiva, mas por dentro dessas ferramentas está embarcadas as bibliotecas do R e do Python, tá bom? Que são linguagens de programação que têm essas bibliotecas de Machine Learning. E o que a Click fez? Ela criou uma API que integra essas duas coisas, né? Então, aqui, por exemplo, eu fiz 2 forecasting, ó, ainda falando do contexto de corrida, tá? Então, eu tenho a linha azul mostra a quantidade de corrida real no modo de dizer, tá? A base, mais uma vez, é fictícia, a gente sempre vai trazer dados que podem ser mostrados. E as linhas vermelhas, ó, mostram a projeção, o forecast, né? Melhor cenário, mais provável, e o menos provável não vai acontecer, que é corrida negativa, mas o algoritmo projeta, né? Eu tenho também aqui, ó, caminhos, né, que é um clustering por colaborador, eu fiz, e regressão linear eu fiz múltipla, ó, quantidade de corrida e valor de corrida. O que é bacana aqui desse contexto, pessoal? A interação, ó. Você potencializa a análise preditiva para todos os níveis de usuário, porque eu vou fazer um filtro aqui, ó. Normalmente eu faço um filtro de táxi. Então, eu quero saber só a modalidade táxi, como é que está a projeção para os próximos dias. Aí ele vai enviar esse filtro que eu fiz, eu filtrei 2 de 23 modalidades possíveis aqui, ó, vocês podem ver comigo, o Clique mostra isso. Ele envia esse filtro aqui em tempo de voo, ou seja, online,
lá para o algoritmo que está integrado, instalado no meu servidor, isso é open source, e me devolve a projeção baseada nesse filtro, né? Isso é realmente fantástico, porque eu posso ver aqui, ó, o observado até o dia 31/5 eram 10 corridas, pro táxi, né? Que é o meu novo contexto. Então, no dia 1/6, ou próximo dia útil, provavelmente quantas eu vou ter? Aqui ele está falando 92, no outro dia 240, e assim por diante. Então, quantos motoristas eu tenho que ter na rua no dia seguinte? Quais os meus motoristas, ó, na clusterização, ó, quais são os melhores em termos de valor financeiro das corridas e quais fazem mais corridas, né? Quais estão mais dispersos da minha concentração, né? É uma dispersão, só que ele está clusterizado por grupos, né? Isso me facilita também a interpretar melhor o que está acontecendo com a minha realidade. E qual que é o dado que está mais próximo do centroide nessa dispersão, né? Que é a minha regressão linear. Eu consigo perceber, ó, os meus colaboradores que estão mais próximos da realidade do meu indicador, olhando de trás para frente, né? Olhando de maneira de regressão. E só para finalizar, eu acho que eu já finalizei, na verdade, né? Mas isso daqui ficou um pouco fora do contexto da ordem, mas era para mostrar uma outra característica que muita gente pede, que é fazer relatório dinâmico no ClickSense, né? Aqui é só um exemplo, ó. Então, eu quero ver o nome da categoria, o nome do cliente, e eu quero saber, por exemplo, o meu número de vendas, né? Então, eu cliquei nos filtros ali das dimensões e das medidas, e ele montou dinamicamente para mim, tá? Ah, eu quero saber isso aqui por mês, ó, e agora eu vou pivotear o mês aqui na dinâmica, né? Você tem duas aqui, ó, tem a simples e tem a dinâmica, tá? Isso deveria ter sido mostrado na ordem aqui antes, mas tudo bem, gente. Era isso. Muito obrigado. Valeu mesmo. Prazer estar aqui com vocês. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa de PowerPoint para mostrar. Tinha mais informações aqui sobre resultados alcançados com o catálogo. Isso são informações que a própria Click compartilha com a gente para a gente divulgar com vocês, tá? Então, algumas implementações, ó, velocidade maior, dados mais confiáveis, eu falei isso várias vezes aí. O catálogo eu posso publicar, inclusive, para outras empresas, né? Aí o ClickSense, bom, eu acabei passando isso daqui na prática direto, né? Mas é essa capacidade do GEL, de usar tanto para planta baixa quanto para ambiente geográfico. As extensões, e aí a gente reforçou agora as extensões carimbadas da Click, elas você pode usar elas com mais confiança do que usar uma extensão gratuita qualquer. A integração de machine learning, mostrei alguns gráficos aqui para vocês, tá? E faltou falar isso aqui, só para finalizar, que é o quê? Que é o poder de encapsular os gráficos do ClickSense em outros portais, né? Muitos órgãos do governo usam isso como QAP, ó, né? Aqui está o exemplo do painel da Covid, né, do Ministério da Saúde. Esse aqui foi o primeiro que foi feito rapidamente, a toque de caixa, lá no início de fevereiro. Isso aqui foi um trabalho feito em 2 dias, depois evoluiu bastante, isso aqui aprimorou, né? Mas é o quê? Você usar o ClickSense não mais por usuário e senha. Quer dizer, até dá para colocar usuário e senha, mas não é mais por usuário nomeado. É usuário ilimitado, tá? Essa é a ideia do QAP, tá bom? É por core de servidor. Obrigado mais uma vez, gente. Eu fico à disposição aí, perguntas ao vivo, perguntas via chat, e chamo aí de volta o Yuri, o Barreto, para poder fazer o encerramento da apresentação com vocês, tá? Bom, Lozano, parabéns aí pela apresentação, excelente, eu acho que foi muito esclarecedora, né, principalmente a parte aí do catálogo de dados, é uma novidade que a gente nunca tinha mostrado aí para o público de Minas, então, excelente, acho que deu para dar uma clarificada muito boa, né, do potencial dessa ferramenta, né? Eu sei que ainda tem muito mais coisa além disso, né, mas pelo tempo que a gente tinha, eu acho que foi excelente. Eu vi que tem muitas perguntas aqui no chat, a gente depois responde essas perguntas, porque talvez não dê tempo de respondê-las agora. E, mais uma vez, queria agradecer aí as 45 pessoas aí que permaneceram aí por mais de quase 1h30, né, nessa apresentação, né, excelente público aí. E, mais uma vez, deixar disponível, né, para todos que a gente pode descer em detalhe especificamente, né, sempre que houver uma necessidade de um órgão, né, a gente pode entra em contato conosco e nós vamos fazer uma análise, né, da questão bem detalhada da solicitação, né,
e ver aonde que nós, aqui, Mapa de Voo, IN e Clique, né, podemos ajudar nesse processo. Né? Yuri, gostaria de comentar alguma coisa aí? Perfeito, Barreto. Né? Mas obrigado, o Lozano, o Érico, obrigado a todos, achei sensacional aí a apresentação. E aí, depois de tudo que a gente passou, né, posso comentar que a nossa provocação é de empurrar um pouquinho o limite da qualidade da gestão pública, empurrar esse limite e que a gente consiga dar um passo à frente, consiga elevar um nível na qualidade da gestão. Né? Hoje tem ferramental, tem processos, né, tem direcionamentos para que a gente possa melhorar isso. Né? A Adriana comentou, vem de encontro. É exatamente isso, né, Adriana? A gente consegue colocar através de uma plataforma e do conceito, né, da gestão da jornada de dados, essa melhoria, né, da administração pública. Né? É isso que a gente queria compartilhar com vocês. Tem polícia, talvez, né, Polícia Civil nos assistindo aqui, acompanhando, tem órgãos do Estado. Essa é a provocação positiva para a qualidade da gestão pública. Então, eu queria agradecer, né? Nos enviem as perguntas, enfim, o tempo é curto para a gente mostrar tudo o que a gente gostaria, tudo que pode ser ofertado, mas agora, com o passar do tempo, a gente pode ir tratando. Érico, mais alguma observação? Lozano, muito obrigado, e eu gostaria de agradecer mais uma vez aí a presença de todos. É isso mesmo, Yuri, muito obrigado. Acho que agradecer aí pela presença de todos, né? Um público muito bom. Ficamos até o final aí para todo mundo. Colocar um ponto, né? A gente oferta esse treinamento de Data Literacy através da academia, né? Alfabetização de dados. Então, também quem tiver interesse ali, como a Adriana comentou, fica à disposição. E todo o time, né, de governo, eu tenho o Hudson aqui conosco também, né, o gestor da área de governo de pré-vendas, e todo o time da IN fica à disposição, né? Quem desejar uma apresentação mais completa, com mais detalhes, enfim, tem nosso canal, a gente também pode marcar uma reunião específica para discutir o catalog ou, né, a questão do replicate do compose, né? Enfim, a gente fica o time inteiro à disposição de vocês. Só agradecer mais uma vez. Um bom dia a todos. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Muito obrigado aí, gente.